Fala galerinha do canal Plantar é Viver, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês, meus amigos? Hoje eu vou fazer uma filmagem, ó, novidade pra vocês sobre o papiro do Egito. Hoje eu tô com o meu grande amigo aqui, ó, Juarez, que faz a manutenção nas imediações aqui do meu trabalho. Dá um joinha, Juarez. Bacana demais. Então, vou falar sobre o papiro aí, acompanha o vídeo, muito interessante, gratificante, vale a pena. Quem trabalha com ornamentação e sabe do que eu tô falando, sabe que essa planta deixa a casa deslumbrante, tá certo? Acompanha o vídeo aí, ó. De antemão, um abraço, vamos lá! E aí, meus amigos do canal Plantar é Viver, beleza, beleza, beleza? Vamos de informações e ó, mais uma vez filmando aqui uma planta extremamente nova, extremamente ornamental, que vai fazer com que as suas informações sobre plantas sejam um pouco mais modificadas. Diferentemente do cultivo de todas as outras plantas que eu já mostrei, palmeiras, orquídeas, bromélias em si, vou falar um pouco sobre o papiro do Egito. Essa planta aí, de forma extremamente ornamental, que traz aí o rústico e de inovado para casa, vai fazer você ter curiosidade muito relevante sobre essa planta. Vamos ao nome científico desse papiro, que é Papyrus ciperium lins, mais conhecido popularmente como papiro ou papiro do Egito. Tem um crescimento aí perente, como as outras palmeiras que eu já venho filmando para vocês. O ciclo perente é um ciclo no qual eu posso determinar para vocês aqui que o desenvolvimento dela comigo, na minha casa, na região onde eu moro, consegue chegar aí de 2 a 4 metros de altura. Na sua casa pode ser que ela não consiga chegar a 1 metro, mas pode ser que ela consiga chegar na casa de um terceiro que mora num ambiente extremamente ensolarado e com um terreno extremamente úmido, ela possa se desenvolver aí a ponto de chegar a 6 a 8 metros de altura. Você cultivando uma planta dessa aqui em ambiente extremamente ensolarado, extremamente com o solo encharcado de água, você vai ter um exemplar consequentemente muito grande, muito robusto, que vale a pena demais cultivar uma planta dessa aqui. Vou falar também de como cultivar uma planta dessa aqui em vaso. Eu tenho ela em vaso em casa, aqui ela está perente no seu desenvolvimento, plantada no chão. Eu tenho também a informação de que essa planta aqui consegue atingir entre 2 a 4 metros de altura. Já ouvi dizer sobre essa planta entre 6 a 8 metros de altura, a ponto dela se desenvolver, a ponto dela envergar. Ela consegue envergar suas artes aí conforme o seu peso e voltar a cair no chão novamente. De tão grande que ela é, de tão grande que é o espaço onde ela tem para se desenvolver, de tanto substrato e condição nas raízes para ela se desenvolver de alimentação, que faz uma planta dessa ficar extremamente grande. Essa planta tem um caule, que são essas artes finas aí, ó, mais ou menos triangulares. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é o tronco dela. É mais ou menos triangular, é muito resistente, é muito duro essa formação dessa arte dela, porém o meio dela é extremamente macio e fino. Para você quebrar uma arte dessa aqui verde, é até difícil, porque ela é bem rígida. Mas para você ter o contato com o que tem na parte interna dela, você teria que esperar ela secar um pouco, ficar um pouco mais amarelada, para você poder abrir e ver o que realmente tem lá dentro. Eu vou falar um pouco sobre isso também, o que realmente tem lá dentro. Por que os egípcios utilizavam essa planta como papiro do Egito para poder escrever. Na história medieval, aí, na história antiga da Grécia, na história grega, na história egípcia, falava muito sobre esse papiro do Egito, porque o pessoal utilizava para poder escrever e colocar informações dentro das tumbas dos faraós. Então, segue o vídeo aí que tem bastante informação. Sobre a luminosidade dessa planta, de como cuidar, é no mínimo, sol pleno. Não me venha cultivar uma planta dessa aqui, utilizar uma planta dessa aqui em um local que tenha meia sombra, ou que o sol só bata na parte da tarde ou na parte da manhã. Não, essa planta tem que ficar em sol pleno, extremamente em sol pleno. O seu desenvolvimento necessita dos raios ultravioletas e precisa de um local onde tem muita água.
muita água mesmo. No mínimo, seu sistema de irrigação para essa espécie de planta tem que ser de 3 a 4 vezes no dia, no mínimo. O solo tem que estar extremamente úmido. Se ele não tiver extremamente úmido, eu lhe aconselho a ter esse solo encharcado. Proveniente de muitos fatores dessa planta por adaptação, você não vai correr o risco de um dia, eu vou conseguir e eu posso obter dengue em casa porque eu estou cultivando o papiro do Egito e tem uma poça d'água ali próxima ao vaso. Não, você não vai correr esse risco. Por quê? Porque o papiro do Egito também, ele tem repelente natural, uma vez que ele é plantado em um solo onde tem água. Muitas das vezes nem mosquito chega próximo. Na verdade, eu não consigo nem sentir o cheiro, mas não tem cheiro a planta, mas nem mosquito chega próximo a essa planta. Sobre a água ter ou não óvulos para se desenvolver a dengue, todos podem ficar extremamente despreocupados, porque eu tenho em casa, o vaso não tem furo, é extremamente encharcado e não tem dengue, nunca teve dengue. Eu tenho essa planta há mais ou menos 5 anos, muito desenvolvida em um vaso de cimento. Eu pedi para o rapaz fazer o vaso, fabricar o vaso para mim, e ele não tem furo. É um vaso extremamente fechado, com bastante água, e não dá nenhum tipo de praga. É uma planta extremamente resistente. O que ela precisa de água nas raízes, bastante encharcada, um solo bem úmido, e precisa de sol pleno para se desenvolver. Essa planta aqui adora o clima de sol. O cultivo dela é muito simples. Você pode tirar mudas dessa planta através do que a gente está vendo aqui, que seriam essas hastes. Você teria que vir aqui na parte de baixo. Aqui já é uma muda, no qual ela vai abrir. Aqui atrás também já é outra muda, no qual ela também já está abrindo. Você vem aqui na parte externa, que também já tem outra muda bem menorzinha. Você vem aqui, corta com a faca essa parte daqui, pode ver que ela é bem moleável, e você vai plantar em um vaso com bastante água, bem encharcada. Ela vai se desenvolver a ponto de dar outros caules, trazendo para você esse aspecto verde. E assim sucessivamente, ela vai criar essa haste, trazendo para você também essa parte externa dela, que é a parte superior, no qual também necessita de sol pleno o tempo todo. É muito simples o cultivo. Você vai pagar aí numa planta dessa, em uma floricultura, acaso você encontre, na maioria das vezes, ninguém não sabe nem o nome dessa planta. Na maioria das vezes, ninguém nunca viu uma planta dessa. Mas está entre 18, 20 e 25 reais uma muda dessa planta. Você vai comprar uma haste pequena. Normalmente ele vende uma haste pequena que vem num vaso bem encharcadinho, cheio de água. Na maioria das vezes já está até escorrendo e pingando a água ali, meio barra lenta, né? Misturado o barro com a água ali. Na maioria das vezes você vai comprar ela desse jeito. Vocês podem procurar em fazendas aí que tem, na maioria das vezes, lagoas, que a maioria delas se utilizam esse papiro do Egito para parte de ornamentação. Eles colocam em volta da lagoa para fazer aí um aspecto mais rústico, para deixar um visual mais interessante, mais bonito nessa parte desse lago. Independentemente para quem vai cultivar em vaso, independentemente para quem vai cultivar ela no chão, o jardim pode ser bem pequeno, com espaço bem relevante, que ela se desenvolve muito bem. Se você vai plantar ela em vaso, eu aconselho fazer o mesmo sistema que eu fiz. Utilizem um vaso que não tenha furo, coloque uma quantidade considerada de terra vegetal adubada. Você vai colocar essa planta lá, bem apertada com essa terra, e vai só completar com água, tampando a quantidade de terra que você colocou sobre a raiz. Você vai deixar ela em sol pleno, independente se o vaso é de cimento, de barro, vaso de plástico, vai colocar ela em sol pleno e ela vai se desenvolver super bem. É uma planta resistente demais. Uma vez que você comprar uma muda dessa e você perder uma planta dessa, você vai perder apenas por 2 aspectos. Primeiro é porque você não deu sol para ela, sol pleno, e segundo, porque você não colocou água o suficiente no qual ela possa se desenvolver. Agora, voltando à informação sobre o papiro do Egito, o porquê que os egípcios utilizavam essa planta como papel, que o primeiro papel, né, há milhões de anos que foi criado, foi através dos egípcios. Você
consegue cortar uma haste dessa daqui, uma vez que é cortada uma haste dessa, essa planta, ela está toda enrolada por completo para fazer essa haste fechada. Eles cortavam esse papiro e desenrolavam ele de fora a fora como se fosse um papel enrolado. Da mesma forma que é um papel enrolado como se fosse uma cartolina fechada, igual está a minha mão, é o fechamento interno dessa planta. Eles esperavam esse papel secar e assim sucessivamente eles escreviam da forma que eles entendiam e colocavam os desenhos lá conforme as reverendas que eles faziam sobre os faraós, no qual eles acreditavam que os faraós iriam voltar, né, no futuro, que eles iriam nascer novamente, porque eles enchiam as tumbas de ouro e colocavam esses papéis que seriam papiro do Egito, egípcio, escrito lá com os desenhos no qual o Deus iriam ressuscitar esse faraó. Então, essa informação aí vem da Google, essa informação vem da Bíblia, porque fala do papiro do Egito, fala de como eles escreviam lá em si. Essa informação vem da escola, essa informação sobre o papiro, nós estamos sucessivos a ter essa informação o tempo todo. Porém, eu juntando as informações uma com a outra, acabei colhendo aí um pouco de cada para poder falar em espaço pequeno para vocês entenderem mais ou menos aí como é que é o processo do papiro e por que se chama papiro do Egito. E na maioria das vezes as pessoas não entendem a importância que tem no mundo ornamental, no mundo rústico, né, que as pessoas que trabalham com design aí, design de casas, design de jardins, modelos de cascatas artificiais, se utiliza muito essa planta, que fazem o local ficar extremamente úmido. Para você cultivar uma planta dessa aqui, eu não falei de adubação, mas eu vou falar agora. Para cultivar essa planta aqui em um local que seja vaso, que seja no chão, você vai precisar exclusivamente de um tipo de adubo, que seria o NPK. NPK, ele tem potássio, ele tem fósforo, seria um tipo de adubo mais barato que existe, mas também é um adubo mais perigoso que existe. Por que perigoso? Porque se você faz uma adubação em uma planta, no qual você coloca o adubo direto na terra, no qual encoste ou possa chegar próximo à raiz, você vai perder a sua planta, porque o adubo NPK é muito forte, ele tem muitas substâncias, muita vitamina, no qual ele consegue queimar a própria planta. Nesse caso aqui ele não consegue. Por quê? Como você vai plantar o papiro do Egito em um vaso que tem água, facilmente o adubo NPK, que são granulados, vai se desfazer na água e o papiro vai absorver da água esse granulado. Então você não corre risco nessa planta. Uma vez também que tenho que lembrar inúmeras vezes que essa planta é extremamente resistente. É uma planta que, para você matar ela, ou perder um exemplar dessa planta, você teria que fazer, para mim, o que eu digo seria mágica. É uma planta extremamente resistente. Eu tenho ela em casa, são 2 a 3 exemplares dela na minha casa, plantadas em vasos. São tão grandes quanto essas aqui, ultrapassam a dimensão e o tamanho do muro. Na maioria das vezes, todas as pessoas que vão lá em casa me perguntam que planta é essa, que bonito, como é que cuida, onde você comprou, como é que faz para obter uma planta dessa, eu quero plantar no meu jardim, eu quero ter uma planta dessa em casa e tal. Eu sempre dou as informações para pessoas, onde comprar, como é que cuida, como é que faz para tirar a muda e como não cuidar, porque tem muita gente que também quer ter uma planta dessa aqui num espaço mínimo. Eu quero cuidar dessa planta, mas eu quero colocar numa varanda. Não, uma varanda fechada, sem luminosidade, não pode. Eu quero colocar uma planta dessa dentro de casa, não pode. Eu quero colocar essa planta no meu banheiro, porque faz diferença com a minha cerâmica, fica muito bonito, porque o meu banheiro é claro e esverdeado. Não vale a pena nem pensar nessa possibilidade. Uma planta dessa é só o pleno para ela ter esse desenvolvimento aí e para você ter uma planta de qualidade. É isso aí. Canal Plantar e Viver, sempre postando novidade para vocês, um pouco falando sobre o papiro do Egito, de como cuidar, como plantar, como cultivar. Vocês conseguem tirar a base, como a planta é muito bonita, muito robusta e não tem dificuldade. Essa planta aqui não exige muita manutenção. 2 aspectos principais, que seriam sol e água
em abundância nas suas raízes e você terá esse exemplar maravilhoso na sua casa. Pode procurar aí como papiro ou papiro do Egito nos gardens aí, que vocês vão encontrar dessa planta com um preço muito em conta e vocês conseguem fazer propagação de muda com muita facilidade. Eu tenho mais ou menos umas 50 hastes dessas plantas. Se eu fosse plantar 3 hastes, ela consegue se desenvolver aí a ponto de dar o dobro da quantidade de haste que ela tem. Então assim, se você comprar 10 unidades de muda, daqui no máximo 6 a 4 meses, de 4 a 6 meses você teria aí o dobro de quantidade de muda para essa mesma planta, tá certo? Muito fácil de desenvolver uma planta dessa, de cuidar de uma planta dessa. Quem gostou, de antemão, dá um joinha para ajudar o canal a se desenvolver, a se multiplicar ainda mais. Quem não faz parte do canal Plantar e Viver, eu convido a clicar em se inscrever-se aí, ó, clicar no sininho para receber informações aí, ó, sobre plantas, palmeiras, orquídeas, frutíferas. Eu tenho sempre novidades e informações interessantes para vocês. É isso aí. Por isso que essa planta fica maravilhosa com os cuidados do Juarez no começo do vídeo que eu coloquei para vocês aí. Tive que filmar porque os méritos vão todos para eles. Um abraço e fiquem com Deus.